Vamos à leitura. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes quem és, um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças os vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, acabamos de ler a tua palavra, e Senhor, maravilhoso abrir essa palavra e ser revelado por ela. Que, ó Pai, nessa manhã, o teu Espírito faça com que essa palavra seja revelada aos nossos corações e possamos, ó Deus, nos beneficiar de tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. Abençoe a tua igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podei-vos assentar. Amados irmãos, o título dessa mensagem dessa manhã é um tanto quanto grande, mas é necessário que esse título fosse dessa maneira: A donzela que gera vida e a donzela que gera morte. Dois tipos de virgens, dois tipos de donzela. Em uma, a morte, ela é manifestada. Em outra, a vida se manifesta. Profeta de Deus, que Deus nos enviou, conforme Malaquias 4, 5, 6, nos fala aqui no parágrafo 34 da mensagem E não sabeis, dessa forma aqui: Sabem, numa parte ali onde lia, se me dispensa um minuto, encontrei um lugar que gostei. Não sei onde exatamente está agora. Aqui está: E não sabeis que és desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ó sim, esse é o retrato da igreja de hoje. E eu penso que essa era da igreja da qual temos falado, naturalmente, eu tenho a era da igreja que vem nos livros, porém sendo que esta é a era da igreja de Laodiceia, na qual estamos vivendo, vamos ver a condição. Parágrafo 36. Vamos pensar na era da igreja de Laodiceia e sua condição neste dia. Pelo que vejo, não há nada que possa impedir nesse tempo a vinda do Senhor Jesus, fora da preparação de sua igreja, e eu penso que essa é uma das profecias. Amados irmãos, conforme nós falamos ali, na cidade de Mendes, na igreja de Mendes, que não há nada que possa impedir o retorno do Senhor Jesus. Não há nada, nenhum obstáculo que o faça parar para que ele retorne fora a preparação da igreja. Tudo já está encaminhado, todas as peças, todas as profecias, elas já foram praticamente cumpridas. E nós vemos, irmãos, que na atualidade, no tempo que nós estamos vivendo, isso nos faz relembrar que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Um irmão ali da cidade do México, irmão Lino Sulub, perto do local onde teve ali um terremoto, nessa semana, parece-me que o lugar é Xíspia. E ele ali estava
dizendo umas palavras através da rede social: irmãos, orem pela volta do Senhor Jesus Cristo. Vocês não sabem a experiência do que é estar em meio a um terremoto. Nós, particularmente, não temos nenhuma catástrofe natural, nenhuma catástrofe vinda, né, da natureza. O Brasil ele é muito agraciado com isso. O máximo que nós temos aqui são ventos, às vezes, fortes. A prefeitura vem e fala que a ciclovia está interditada porque a onda está um pouco alta. Nós não temos furacão, nós não temos maremoto, nós não temos terremoto, mas nós temos uma política que supera isso tudo. Eu não sei o que é pior, uma política que mata o seu povo ou fenômenos naturais que mata por igual. Mas nós somos, nessa parte natural, agraciados por Deus. Nós temos uma terra muito rica. E nós, irmãos, podemos observar que a vinda de Cristo está muito próxima. Veja que o México fica coladinho aos Estados Unidos. Ali está o México, logo acima Novo México, Califórnia já está mais à esquerda. E o irmão Lino também mandou ali algumas fotos, as terras rachadas, as casas destruídas. E ele testemunhou uma coisa muito importante. Não foi noticiado que nenhum filho de Deus deixou de ser guardado por Deus. 1000 caem, 10.000 a sua, e tu não serás atingido. Deus, ele guarda quem é seu. Deus guarda os seus. E veja, irmãos, que o tremor ali foi de 8,1. No Texas está havendo fila de furacões, incêndios. A Califórnia está no momento de muita seca. Está havendo ali fenômenos naturais, catástrofes naturais. E veja que ocorreu um terremoto de 8,1 no México. E nós sabemos, irmãos, igreja, que foi profetizado que Los Angeles, essa cidade que tem se exaltado até os céus, ela será afundada até o inferno. Isso foi profetizado pelo homem de Deus. E a ciência comprova essa profecia e o que nós estamos dizendo. E o que isso tem a ver conosco? O terremoto, nada. O terremoto tem a ver com o mundo. Isso acontecerá com o mundo. Mas nós, a igreja do Deus vivo, temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nada pode impedir a volta do Senhor, a não ser a preparação da igreja. E será que nós estamos prontos para isso? Não adianta construirmos fortes, não adianta nós construirmos bunker, colocar ali debaixo da terra, o máximo de segurança possível. Fora do Senhor Jesus Cristo, nós não temos segurança alguma. Segurança maior, segurança melhor, somente nele. Amém. E é nele que nós iremos nos apegar. Amém. Fora da preparação de sua igreja. Irmãos, loucura total. Nós estamos vivendo num tempo muito deturpado, muito louco. O profeta fala aqui no parágrafo 37. Ontem, ao vir no automóvel, o dirigimos em 2 dias de Tucson aqui a 2.000 milhas. Billy e eu. Isso não era quebrando nenhuma lei de velocidade, nós vínhamos bem. E eu ali assentado, ele dirigia, fiz um punho com minhas mãos como um rifle, pronto a disparar. E eu lhe dizia: um momento, moço, se nos diz, dai a César o que é de César. E logo nós, vindo à noite, uma menina estendida sobre a estrada, e a menina como de 3 anos de idade, a mãe morta numa vala, um moço bêbado vinha da rota, e de 18 anos de idade, dirigindo a 120 milhas no lado esquerdo da estrada. E eu penso que ele estava por morrer também. Então vocês sabem, vocês podem se dar conta do que é dar de César o que é de César. Aquele homem bêbado transgredindo a lei. Aquele homem bêbado trouxe morte. E ele disse aqui, gente inocente morrendo. Uma pequena de 3 anos perdeu sua vida por causa do soldado bêbado dirigindo. Se calcula isso.
no lado que não devia vir. Irmãos, logo em seguida, após esse acidente, ele viu a mesma cena, outro homem vindo bêbado no lado oposto da estrada, no lado errado, ao invés de estar no lugar certo. E aí ele rememorou aqui, ele relembrou que nós nunca faremos nada de bom para que possamos melhorar isso. O mundo vai de mal a pior. Não coloque a sua esperança nesse mundo. Não coloque a sua esperança na política. Não coloque a sua esperança no social. Não vai melhorar. A tendência é piorar. A degradação está indo de mal a pior. Se era uma degradação nível 4, vamos colocar aí que estamos na degradação nível 10. A condição das mulheres no mundo e a condição das mulheres nas igrejas tem sido cada vez pior. Mas Deus tem o seu povo. Deus tem os seus escolhidos. Nunca faremos nada bom com a política, está corrompida. A ideia de Deus ter um rei justo, está bem. A política simplesmente desenrolou. Você pode comprar a parte do outro, enganar, mentir, roubar e tudo mais. Assim como disse alguns domingos passados, veja onde você está. Não veem mais que uma massa torcida de todo. Porém, um rei justo pode elaborar suas próprias leis. Você pode matar um homem, se é bem conhecido na política, isto está bem. Essa notícia aqui é atual, aquilo que nós estamos vivendo. A democracia é uma ideia boa, porém não dará resultado. Como o comunismo, todas as coisas, elas soam bem, porém não dará certo. O método de Deus é ter um rei como Davi. Era correto. Você tem a sua mente posta como um líder no montão de gansos, ou assim por diante. Você pode ter 2 ou 3 deles, então juntas. E aí você sai com qualquer classe de ideia. É assim em que encontramos as condições hoje prontas para a vinda do Senhor. Terremotos, furacões, e ainda agora testes da bomba H. E esse teste de bomba H, no local onde ela foi lançada, causou um terremoto de 6,1. Enquanto, irmãos, o mundo está se preparando para receber um batismo com fogo, porque fogo virá do céu, esse sistema irá se acabar. Nós já estamos adiantando isso em nossa vida, pedindo fogo do céu para que sejamos batizados com o Espírito Santo. O mundo sofrerá a ira vindoura de Deus. Nós estamos na etapa da graça. Nós estamos aqui sujeitos a sermos transformados. Você é a donzela que gera vida. Você não é a donzela que gera morte. Vamos em frente. Vamos em frente. Parágrafo 42. Este homem e sua esposa, eu estava tomando de jejum com ele, e disse: irmão Brana, veja isso, imaginaria você isso? E tirou a carta. E eu disse: bom, ela simplesmente não entende. Os rapazes me disseram que sua mãe era mulher pregadora e que não gostava da mensagem. Agora ela diz aqui, a mulher não deve ter autoridade sobre o homem, como Febe na Bíblia ajudou a Paulo? Seguramente ela era uma vendedora de mercadorias. Paulo perguntou às pessoas: vocês pensam que Paulo diria que a mulher fique calada na igreja, não lhe é permitido falar? E logo diria: agora Febe, minha ajudante no evangelho, ela vai pregar por umas noites. E ó, ele mesmo se contradizendo em sua palavra. E ela diz: então, para acabar com isso, que foi Esther uma das juízas da Bíblia? Uma mulher foi juíza na Bíblia. Se isso não é autoridade sobre o homem? E este negociante que foi curado ali na igreja não faz muito tempo, sua esposa disse: irmão Brana, isso me desconcertava todo o tempo. E eu disse: irmã, como é que a desconcertava? E ela disse: bom, aqui está uma mulher juíza. E eu disse: isso é política, não a igreja. Isso não tem nada a ver com a igreja, que esteja em submissão, assim como também ordena a lei.
E a lei não pode pôr uma mulher para ser uma sacerdotisa. Vocês nunca têm visto uma mulher sacerdotisa, uma mulher sendo sacerdotisa na Bíblia, nunca viram uma mulher ser pregadora na Bíblia. Certamente algumas delas eram profetisas e tudo mais, assim como Miriam e Esther foram juízas sobre Israel. Algumas vezes eram rainhas sobre eles e coisas assim, mas ao falecer o rei, a rainha tinha que tomar seu lugar até que se elegia outro rei, assim por diante. Condição da mulher na igreja. Na mensagem A União Invisível da Noiva, parágrafo 38, nos fala assim. Vocês amam a mensagem? Eu amo a mensagem. Eu amo o que o homem de Deus diz. Observe as condições e a conduta das mulheres e você verá onde a igreja está. Algumas dessas observações podem parecer estranhas a alguns de vocês, mas isso é complemento para a mensagem que eu tenho do Senhor que estou tratando de levar às pessoas. As coisas no natural, isso corre verdadeiramente com o espiritual também. Se vocês observarem a conduta das mulheres no mundo hoje, observem a conduta da igreja mundana hoje, simplesmente observe. Naturalmente, há também a conduta da noiva espiritual, a igreja. Observem isto também, porque a natural, assim chamada, clama ser a noiva. Houve ali a conduta de duas mulheres nessa mensagem, não sabeis? E o profeta fez ali a ilustração de duas mulheres casadas. Uma era declaradamente incrédula, e ela se vestia nua. E ela se vestia nua, parece até um paradoxo, mas é isso. Elas dizem que são roupas, mas são apenas trapos. E é do preço de uma roupa masculina. Você vê que um pedaço de trapo é o preço de uma camisa social masculina. E elas estão nisso. E veja que as mulheres têm andado cada vez mais nuas, se declarado ao mundo aquilo para que o que elas vieram fazer. E o profeta nos fala que o diabo ungiria mulheres para que pudessem levar homens de Deus ao inferno. Veja que são mulheres ungidas. E parece-me que no Rio de Janeiro essa unção parece potencializada. O que nós vemos pelas ruas não é algo natural. Uma certa vez um rapaz veio conversar comigo e me perguntou: a sua igreja é do roupão? E eu falei para ele: não, a minha igreja é da palavra. A minha igreja está firmada na palavra. E aí ele me falou assim: porque se a sua igreja for obrigada a usar roupão, eu não me interesso. Eu falei: não, a minha igreja está baseada no que a Bíblia diz para ser. Não o que o homem dita para que as mulheres sejam. Ali nada é proibido. Elas somente seguem a palavra. Porque quando nós temos lazer, nós temos os nossos retiros, é livre para os homens usarem sunga de banho e as mulheres usarem roupa de banho. Eu falei: isso só reflete a sua igreja, o que vocês têm aprendido. É isso que vocês gostam. E na sua igreja proíbe? Eu falei: não. Não. A palavra diz que as mulheres têm que andar com modéstia e decência. Eu fiz uma perguntinha para ele: se a sua mãe decidir, num dia comum, ir para o centro da cidade, retirar toda a roupa, e ali em plena Presidente Vargas, ela passear de calcinha e sutiã, o que vai acontecer com ela? Ele disse: ela certamente vai ser presa por loucura. E por que ela não é presa na beira da praia? São lugares diferentes. Mas, irmãos, o caráter cristão nos persegue onde quer que nós estejamos. Não existe isso de ser meio cristão, de ser muito morno naquilo que eu digo crer. Ou sejamos quente, ou sejamos frios. Morno não. Não sejamos tal qual Laodiceia, que tipifica uma mulher que diz: estou rica, de nada tenho falta, mas não sabe que está nua, miserável, cega, desgraçada. Nós somos cristãos
onde quer que nós estejamos? Por nós mesmos? Nós conseguimos isso por nós mesmos? De maneira alguma. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem trabalha nas nossas vidas. E aquilo que nós tínhamos desejo, Ele retira. E isso se chama uma verdadeira libertação. Se nós ainda temos o desejo, é porque não tivemos uma experiência real com o Espírito Santo. Agora, por favor, permitam falar de novo à Assembleia Local. Não se sinta mal. Eu estou falando a todos através do país o que eu creio da senhora eleita. Se acontecer de haver ministros aqui dentro que não estejam de acordo, bem simplesmente fiquem sossegados por um momentinho. Observem, notem esta índole. Quando vocês veem as mulheres se irem em alvoroço, simplesmente fazendo qualquer coisa que desejam fazer, observem, a igreja está fazendo a mesma coisa. Mas observe quando a noiva espiritual começa a ter um reavivamento. Quando ela começa a voltar a alinhar-se com a palavra de Deus, observe então novamente, veem vocês como é as escrituras nesse tempo. E haverá uma mensagem estendendo-se para se apoderar da noiva, apoderar-se dessa mulher eleita, porque como o mundo, Satanás, o enganador, o qual enganou a primeira noiva a pecar contra Deus, ao descrer em sua palavra, haverá um reavivamento na verdadeira noiva. E ali o profeta falando na mensagem, e não sabeis, a respeito dessas duas mulheres casadas. Uma declarada incrédula, me visto mal mesmo. E toda a vizinhança a enxergava como uma prostituta. A essa aí, ela anda nua, e outra, ela está casada, respeita seu marido, mas mostra o seu corpo. E aí chegou uma nova mulher, primeiro foi falada da primeira, e depois veio a segunda. Olha, essa nova, essa outra se veste decentemente. Porém, essa que se veste decentemente está flertando com o marido da primeira. Ou seja, aquela que andava nua era considerada prostituta. E o profeta fala que essa segunda, embora esteja andando decentemente, também é uma prostituta. Há um espírito de prostituição, de adultério sobre ela. E essa era a condição daquelas duas, e elas não sabiam aquilo que estavam cometendo, e não sabeis. Leve você isto a ela. Você não pode dizer a ela, não há nenhuma maneira de levá-lo a ela. A Bíblia diz, estão nuas e não o sabem. Se você lhe chamasse uma prostituta, pessoalmente ela lhe prenderia. Eu nunca falo de alguém pessoalmente, eu falo do pecado. Eu não falo essa certa igreja, fulano de tal, o reverendo este ou aquele. Não digo que a doutrina dessa coisa toda junta, eu não chamo indivíduos. Não é o indivíduo, é o sistema em que estão, é o sistema mundial. Irmãos, a conduta da mulher na igreja é quem mostra, é o que demonstra, é o que aparenta, não somente de aparência externa, mas de aparência interna, algo que caracteriza o grau de espiritualidade da igreja, é a condição da mulher na igreja. Parágrafo 84. Mensagem à união invisível da noiva de Cristo. Que encargo tão sagrado, que responsabilidade para uma mulher. Agora vem, porque ela é um tipo da igreja, a qual tem a mesma responsabilidade, como a mulher tem uma sagrada responsabilidade com a sua maternidade, com as suas virtudes, com o seu esposo. A igreja tem uma responsabilidade sagrada para orar e para com a palavra e para com Cristo, simplesmente como tem uma mulher. E como uma mulher se vai com outro homem,
A igreja se dirige a estes programas institucionais e construindo programas e escolas e assim por diante. Eu não tenho nada contra eles. Eles estão bem, servem em seu propósito. Porém não são, Jesus nunca disse, vai e faça escolas. Ele disse, pregai a palavra, é aí onde eles negligenciam isto. Irmãos, onde a igreja deve estar parada, assim como a mulher deve estar parada junto ao seu esposo, ao seu marido, onde a igreja deve estar parada? A igreja deve estar parada em Cristo, descansando nele. O natural tipifica o espiritual. E é por isso que você vê o grau de espiritualidade de uma igreja através das mulheres. Não são mulheres que vivem aqui dentro e lá fora vivem outra coisa. Não são mulheres que seguem essa personagem bíblica chamada Jezabel e vivem uma beleza externa satânica. Você vê, eu tive a experiência nessa semana, eu vi algo sublime. Eu vi algo muito, muito sublime. Uma de nossas irmãs aqui, eu não a estou vendo, ela colocou ali na rede social dessa maneira: a minha maquiagem é o meu sorriso. Aquilo foi uma pregação para mim. Aquilo falou ao meu coração de uma forma tal: a minha maquiagem é o meu sorriso. Eu falei, glória a Deus. Quando o caráter de Cristo está impregnado em mim, nós refletimos ao mundo o caráter de Cristo. Agora, quando nós vivemos uma aparência, uma beleza artificial, é porque o caráter de Cristo ainda não está em nós. E isso não é somente em maquiagem, não. São nas nossas ações no dia a dia. Nós refletimos o caráter de Cristo. Vós sois luzes. Vós sois luz do mundo. Vós sois sal, causa sede. E onde nós estamos parados para que isso aconteça? O mundo já está preparado para a sua repentina destruição, para a sua repentina transformação. E nós, onde estamos parados? A mulher está sujeita ao marido. Isso está em Romanos 7:2. Em 1 Coríntios, capítulo 14, nos fala assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar. E se querem aprender, perguntem aos seus maridos, porque é indecoroso para a mulher falar na igreja. Porém, vem, irmãos, Efésios. Se a mulher cumpre o seu dever, o seu papel, o marido também cumpre o seu. Não é um lado somente unilateral, não. Isso tem que haver uma bilateralidade. É o trabalho de um, tanto quanto o trabalho do outro. Elas têm os seus deveres, mas os maridos também têm o seu. E aí diz em Efésios 5:25, vós, maridos, amai vossas mulheres como também a Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E é por isso que não foi dada à mulher ser cabeça nem capacho. Não foi feita para ser pisada. Não foi feita para comandar um lar. Embora o mundo diga, essas coisas são ultrapassadas. Pode mudar a sociedade, pode mudar o sistema, mas a palavra continua a mesma. Malaquias 3 diz que eu, Senhor, não mudo. Não venho deturpar, não venho dizer coisas contrárias, porque o que eu sigo acima da Constituição eu respeito. Mas acima de todas as coisas, eu amo a palavra. Essa é a minha ideologia. É isso que eu creio, é isso que eu amo. E o mundo, ele não é inibido, as pessoas não são inibidas de dizer aquilo que acreditam. É tanta hipocrisia, é tanta coisa. Esse Éden é tão satânico, é um sistema tão demoníaco, que eles suprimem, diz que em certas horas os homens não podem entrar nos vagões das mulheres. Até aí tudo bem, eu concordo, existem muitas pessoas safadas mesmo, homens corrompidos, que vão ali só para se aproveitar, tudo bem, o mundo institui isso. Mas aí eles vêm e falam que os banheiros têm que ser unissex.
Que mundo louco é esse que nós estamos vivendo? As mulheres não podem se misturar com os homens nos vagões de trem, mas podem frequentar o mesmo banheiro. Esse é o sistema que nós estamos vivendo. Não esperem melhorar, vai piorar. A Disneylândia foi agora, eles sofreram uma penalidade jurídica, foram processados, porque um garotinho de 7 anos não teve o seu dia de princesa. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E por que está tão deturpado? Porque a sociedade está cada vez mais deturpada, mais corrompida. Ou nós voltamos para a palavra, onde não devemos sair, ou a morte, ela virá. E nós que estamos firmados na palavra, esteja certo de Deus. Esteja certo no Deus que você crê. Ele é forte, Ele é poderoso para te guardar. O mundo vai de mal a pior. É loucura total. É loucura. Não espere melhora. Parágrafo 78 da mensagem E não sabeis. E o seguinte veio de trás dele e fez o mesmo. Podem imaginar um homem jovem que pensa algo de si mesmo? E sai e se porta dessa maneira? Podem imaginar uma jovem no florescimento da juventude, formosa, bem feita, formada, perfil, rosto, formosa. E o próprio fato dela ser muito bonita nos mostra que estamos no fim dos tempos. Ela se tem ido ao caráter mundano, coisas mundanas, e não a formosura da santidade, doçura em sua alma. Eu tenho visto mulheres que por fora não tinham nada que ver nelas, mas fala-lhes alguns minutos, elas são genuínas. Algo que você não pode arrancar delas. A formosura de fora é do diabo, é do mundo, e essa beleza é diabólica. Irmãos, o primeiro grande fenômeno, o primeiro grande evento que ocorreu na face da terra, vocês sabem, o batismo com água, o dilúvio. Mas o dilúvio foi uma maldição, algo que Deus imputou sobre a humanidade devido a um acontecimento. Os filhos de Deus se enamoraram com as filhas dos homens, porque lhe parecia mais formosa, mais bonita. E o que é exterior, essa beleza artificial, ela provém de Satanás. Satanás é aquele que artificializa o ser humano. Veja que a maior das religiões, ela é enfeitada, ela é bonita, estão sempre nos lugares de destaque, todos conseguem contemplar, e aí você vai ali buscar vida e encontra somente morte. Ela é aquela mesma de Apocalipse 17, que nos fala que a grande prostituta está assentada sobre a besta. E o que é besta é poder. Nosso pastor me falou uma coisa muito interessante. Muito interessante, ele vai me permitir falar. Ele fala, você sabe, meu filho, que a noiva também tem uma besta? Eu falei, como assim? Acenda uma luz, o senhor me fala certas coisas, eu não entendo. Me aplique isso aí, eu quero saber. Ele, besta significa poder. Se o mundo segue uma besta satânica, nós temos um poder divino. E a noiva está assentada sobre esse poder. Tal qual ele está assentado no seu trono, também estaremos lá, da mesma forma, assentados sobre esse poder. E o mundo está cada vez pior. As alianças estão se estreitando. Você vê que a política e a religião está cada vez mais enlaçada. Aí você vê o grande líder, quando chega naquela terra ali estrangeira, a ação dele é essa aqui, ó. Beijo na terra. Estamos estreitando os nossos laços. Estamos realizando uma aliança. E nós, irmãos,
Vamos ao lado contrário, não é a terra que a gente está beijando. A gente vem todos os domingos aqui, olha a palavra, poderíamos fazer até a mesma coisa. A nossa aliança não é com política, a nossa aliança é a palavra de Deus. É nela que nós estamos cada vez mais firmados. Cada vez mais firmados. Você está firme nessa palavra? Permaneça, permaneça. Isso está em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 1 ao 8. Em Neemias 13, ali nos fala que os judeus estavam casando com as amonitas, moabitas. O profeta ficou tão enfurecido com o que estava acontecendo, dos filhos de Deus se mesclando com as filhas dos homens, após o grande evento, após o dilúvio, é claro. O dilúvio veio porque os filhos de Deus estavam se casando com as filhas dos homens. E aí Neemias vem e nos fala a mesma coisa. Ele ficou tão irritado com os judeus que ele veio ali e disse que espancou até um deles. Arrancou o cabelo e disse: não façam união com as filhas dos homens. Que associação temos? Luz com treva. Veja a condição da mulher no mundo. E veja a condição das mulheres na igreja. Jovens, busquem mulheres cheias do Espírito Santo. Não busque beleza. Como diz o nosso pastor, beleza acaba. Não se engana com isso não. Minha esposa casou comigo, eu era um pitel, né? Eu era bonitão. E agora eu fiquei como? Engordei 52 quilos. Misericórdia. Um dia eu tava bonito. Eu vi o Lúcio Júnior, tá aí? O Lúcio Júnior, bonitão. Último casamento que nós tivemos. Espera, Priscila, esse rapazinho aí daqui a uns tempos. O não tem barriga aí, você vai ver aquela barriguinha ali de... a beleza acaba, mas o caráter permanece. O caráter permanece. Busquemos o caráter de Cristo. Busquemos o caráter de Cristo. Irmãos, Apocalipse 17 nos fala a respeito disso. A visão da grande prostituta sentada sobre a besta, com nomes blasfemos. A mensagem Invasão dos Estados Unidos, parágrafo 251, nos ilustra isso muito bem. Vocês vejam que havia um rei chamado Herodes, e ali no palácio havia uma mulher chamada Herodias, e ela era parente desse rei, e ela flertava, ou seja, era uma mulher adúltera, era uma mulher prostituta. E quando ela foi realizar o trabalho, ela não usou as próprias mãos. Ela, já sendo uma mulher mais experiente, ela sabia o que devia fazer. E o que ela fez? Usou a sua filha. Veja que essa mulher perdida, essa prostituta, essa que foi repreendida por João Batista, foi aquela que usou a sua própria filha. Vai e dance para o rei. Mostre toda a sua sensualidade. Mostre a que você veio, a que você foi feita. E essa era uma donzela satânica. Essa poderia ser chamada de noiva do diabo. Você está falando aí? É isso mesmo. Na mensagem, a invasão dos Estados Unidos nos fala a respeito dessa história. E aí vem o profeta e fala: o Deus dessa era maligna, o diabo trazendo a sua noiva, a árvore do bem e do mal, para o ecumenismo. Veja essa rainha tipificando uma prostituta, fazendo aliança com o rei, utilizando a sua filha. E ela dançou de tal forma, tamanha foi a sua sensualidade, tamanha foi a sua unção, que ela fez o rei ali ficar de queixo caído. Um bobão. Agora você pede o que você quiser. Até metade do reino você tem. Veja o poder que estava nas mãos desse rei, dessa besta. A prostituta ali já estava assentado na cabeça desse rei. Perdoem a expressão. Ela já tinha ganho o rei, através da sensualidade da sua filha.
Era uma donzela, era uma virgem, porém era uma mulher trazida com uma unção satânica. E o que ela trouxe, vocês sabem, morte. Ela foi ungida para isso, morte. Para que eu quero metade do reino se eu posso ter tudo? A maneira que eu ajo, a artificialidade que eu tenho, eu consigo ganhar o que eu quiser desse rei. Me traga a cabeça de João Batista. Me traga o profeta de Deus. Me traga aquele que representa a palavra. Veja que essas donzelas, essas que são chamadas de loucas, elas não estão preocupadas com a palavra, elas estão preocupadas com os seus sistemas. Basta dar aquilo que elas querem. E nós não temos aliança com política, nós temos aliança com a palavra. Não nos agrada vir diante do rei desse tempo, da besta desse tempo, da religiosidade desse tempo e agradá-los. Não é isso que nos convém, não é isso que é a nossa essência. A nossa essência é agradar a Deus. E você tem que se preocupar em agradar a Deus. Nem é seu irmão ou sua irmã, não. Você agradando a Deus, consequentemente, você agrada seu irmão. Quando você tem o caráter de Cristo, ele verá que o caráter de Cristo está em você. E ela sensualmente dançou e trouxe morte. Veja que a palavra está sendo cada vez mais colocada para fora. A religião do tempo não se preocupa com a palavra. E aí vem o Senhor Jesus Cristo, eis que estou à porta e bato. De onde? Do coração? Não, nós não somos cristãos somente de coração, nós somos de corpo, alma e espírito. Ele está fora mesmo da religião do tempo. Está pedindo para entrar. E aquele que abrir a porta, ele ceia com ele. E graças a Deus que a porta está aberta e ele tem livre acesso para trazer o que ele bem entender. Trouxe morte? Trouxe. Essa donzela ungida para matar. Mensagem à crença de Maria. Se nós temos o trabalho satânico, nós vemos também o trabalho divino. Essa filha de Herodias usada pelo diabo. Mas aí vem o trabalho de Deus também, conforme Lucas, capítulo 1. E o que nos diz ali? O anjo Gabriel vindo na vida de uma donzela, uma garota de 14 anos de idade. O Espírito Santo vindo na vida de Maria. E essa mensagem nos diz ali que Maria era uma menina tão comum quanto qualquer outra na nação de Israel. Não havia nenhuma estrela na testa dela, não havia nenhum diadema especial para que pudesse identificá-la. Ela apenas era mais uma dentre as filhas de Israel. Mas o que ali identificou, caracterizou Maria? Ela era humilde, ela não era prepotente, ela não era arrogante. E quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, ela disse ali, graças a Deus, louvado seja Deus, que não atentou com a baixeza de sua serva. Humilhai-vos, pois, debaixo de sua potente mão. Aquele que se humilhar será exaltado. E aí veio o Espírito Santo e fez um trabalho no ventre dela, não precisou de semente humana. Pois se houvesse a interrupção ali, ou a intromissão de ambas as partes, ou de uma das partes, seja de um espermatozoide, seja de um óvulo, aquele corpo que viria ali, veria corrupção. Mas foi o próprio Espírito Santo que veio e realizou a obra naquela donzela. Satanás pode usar as suas, mas Deus também usa as suas. Satanás vem e expressa o que bem entende na vida das suas filhas, mas Deus vem e usa para a vida as suas filhas.
Veja que aquela vida que estava sobre Maria, antes que o ministério do Senhor Jesus Cristo se cumprisse, era apenas um feto em seu ventre. Mais à frente ela foi visitar Isabel. Isabel estava com um feto morto dentro do seu ventre. Antes que o Senhor Jesus Cristo pudesse bradar uma palavra, ao se encontrar com Isabel, ela disse ali o nome que está sobre todo nome. Aquele que está em meu ventre, esse é o Senhor Jesus Cristo, o Emanuel. E João Batista, que estava no ventre de Isabel, morto, foi cheio do Espírito Santo e veio à vida. Se foi uma usada para a morte, havia uma usada para a vida. Se há uma religião usada para derrubar, uma religião usada para matar, existe uma fé suprema para a hora suprema que trará a vida. Não se preocupe, nós geraremos aquilo que fomos feitos para gerar. Uma semente, ela gera aquilo que ela foi feita para gerar. Não queira forçar uma mangueira a ser uma goiabeira, porque ela não vai conseguir. E nós, filhos da eternidade, geraremos eternidade. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso. Na mensagem, nós estamos encerrando. Na mensagem, a repentina e secreta ida da igreja. Parágrafo 70. Nos faz aqui, não é nem ilustração, isso foi história real, isso foi verídico. Parágrafo 70 da mensagem, a repentina e secreta ida da igreja, nos fala que nessa certa fazenda, o proprietário, o responsável por cuidar do lugar, o qual nós chamamos de superintendente, o capataz, ele tinha cerca de 5 filhas. Todas elas eram lindas, mulheres jovens, solteiras, e lá havia uma pequena mocinha que era prima dessas moças. Seu pai e sua mãe, ambos tinham falecido. E a trouxeram para aquele lugar para morar com seu tio. E aquelas moças, as quais eram daquele tipo extravagante, com seus vestidos de franjinha, vocês sabem, e somente usavam essa jovenzinha e a tratavam como se ela fosse algum animal. Todo o trabalho duro estava sobre ela, e ela lavava as louças, limpava a casa, arrumava as camas, ela tinha que fazer tudo. Graças te damos, ó Pai, por ocultar essas coisas dos sábios entendidos e revelar aos pequenos, os pequeninos, os seus pequeninos. Essa mulher que ficava lá no quintal, essa mocinha, essa donzela, enquanto as suas primas estavam ali festejando, achando que estava tudo bem. Nós já temos tudo. Nós já somos suficientes de nós mesmos. Desgraçada essa igreja que acha que é autossuficiente. Autossuficiência para um ser humano é uma desgraça. Quando acha que está tudo bem, cai num leito de hospital, ali ele vê que não tem autossuficiência nenhuma. Ah, eu fui um PhD, um MMHD, eu fui mestre, doutor, pós-doutor. Aí chega numa condição que aquele que não sabe escrever se encontra no mesmo nível. Foi igual essa semana, eu achei interessante. Depois da pregação, o nosso pastor bateu o dedo ali e falou: olha, eu estou curado. Aí no outro dia, vocês acham que foi confirmado? Não. Deus trabalha, o diabo trabalha junto. Aí vem uma médica e fala assim: olha, o senhor não se engane não. Não acredite em milagres. Falar isso para ele? Aí você já sabe qual foi a resposta, né? Ele deitadão lá no leito, levantou o dedo e falou assim: eu creio em milagre. A senhora fique sabendo que eu creio em milagre. Disse que ela ficou toda desconcertada. Aí daqui a pouco vem outro médico e falou assim: não, seu Weber, está tudo bem. Está tudo correndo muito bem. Mas eu já sei disso, que está correndo tudo bem.
Só vem confirmar o que eu já sei. Agora a outrazinha ali de nariz empinado, é tudo bem. Autossuficiência, irmãos. Autossuficiência. E elas ficavam por ali lixando as suas unhas e manicure, coisas nos seus lábios, todas engomadinhas, cheias de luxo. E elas fizeram tudo isso especialmente quando ouviram que de Chicago, da grande companhia que era dona de tudo, o filho do dono, que era jovem e solteiro, estava vindo visitar a fazenda. Elas se exibiram em suas melhores roupas. E como elas se vestiram e se aprontaram para a sua vinda. O filho do dono de tudo está voltando. Vamos fazer uma festa. E ali elas iniciaram uma união entre elas. Um consenso entre elas. Ali houve um verdadeiro ecumenismo. Se uniram para se embelezar, para que pudessem se mostrar ao filho do dono que estava vindo ali. Olha, ele quer se casar. Vai vir escolher uma noiva. E aquela que estava ali trabalhando, ela apenas continuou no posto do seu dever. O que ela poderia fazer? Eu vou me unir a elas e ser tão artificial como elas? Cabe a mim permanecer no posto do meu dever. Irmãos, que Deus nos dê graça para que possamos ficar no posto do nosso dever. Se você estiver saindo da fila, volte para ela, permaneça no posto do seu dever. Não saia da fila. Não saia da fila. Ela permaneceu onde tinha que permanecer. Ela perseverou no seu trabalho. E ele chegou. E todas aquelas 5 irmãs, aquelas que estavam lá dentro da casa, já estavam todas preparadas para que pudessem encontrar aquele que estava procurando uma noiva. E elas ficaram bonitas, elas ficaram todas rebocadas, conforme a mãe delas. E ali, mulheres artificiais. Quando ele entrou na festa, ele apenas viu aquilo que ele já tinha presenciado na cidade dele, lá em Chicago. Eu vim procurar algo especial e encontro a mesma coisa que eu vi lá. De repente ele começou a sentir um embrulho no estômago, uma vontade de vomitar. Essas mulheres estão muito autossuficientes de si. Essas mulheres não servirão como boas esposas, como mães de família. Elas não receberão o que eu tenho para dar. E aí ele ficou ali enojado daquilo, social, isso que se chama muito social. Não é isso que estou buscando, vou respirar fresco. Deixa eu sair um pouco desse sistema, dessa festa aqui, e eu vou dar um pulo lá fora da Arraial. E ali, quando ele viu, estava uma mulher nos seus afazeres, uma jovenzinha, uma donzela, estava ali simples. Não tinha nada que pudesse caracterizá-la como alguém especial. Mas ele sentiu a sua essência, ele sentiu que ela tinha caráter, porque enquanto o povo festejava lá dentro, ela continuava no seu trabalho, no posto do seu dever. E quando ele a viu, ele se apaixonou instantaneamente. Mas que beleza! Que coisa linda! Lá de onde eu vim para aqueles que estavam lá, eles não me receberam, mas essa aqui vai me receber. Lá dentro não quero ficar, é tudo aquilo que eu já presenciei, mas essa tem caráter, o seu coração, palpitou. Eu vou falar com ela, eu vou conversar com ela. E aí eles começaram a trocar palavras, ele começou a dizer-lhe segredos, e ela ouvindo tudo aquilo que ele tinha para falar. E ela ouviu cada palavra que ele tinha para falar. Ela falou, mas eu sou tão simples, o que eu tenho de especial para que o Senhor venha aqui, me encontre e me prometa tantas coisas? E ele disse, você tem um caráter especial, você tem algo especial em você, e eu estou te prometendo que eu voltarei.
eu voltarei. E eu te peço, se prepare. Esteja prontinha, porque eu vou voltar para te buscar. Irmãos, ela agarrou aquela promessa. É minha. Não me importo com que nada que possa acontecer. Essa promessa é minha. Ela voltou lá dentro. Antes ela estava até, conforme eu disse ali em Mendes. Antes ela era tão cabisbaixa, mas agora ela andava. Agora sim eu sei quem eu sou. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou a escolhida. Não por arrogância, mas porque pode agora andar sobre o inferno. Ela tem esse poder. E ela, eu vou me preparar. E aquelas que estavam ali no convívio, você, que representatividade você tem? Você não tem nem nome, seus pais morreram. Nós somos pessoas sociais que temos nome. Tal qual o livro de Apocalipse, nomes blasfemos e se importam mais com nomes do que com a própria palavra. Tanto que a primeira pergunta é: de qual igreja você é? Nunca ouvi uma pergunta dizendo assim: você tem o Espírito Santo? É o que importa? Você ama o Senhor Jesus Cristo? Você é um cristão? Mas agora ela era diferente. Ela se preocupou em se preparar. E ela se preparou. Ela ficou bonitinha, simples e bonita. Com um vestido branquinho. Ela falou assim: eu já vou preparada, eu vou de vestido branco, dizendo que eu tenho uma pureza sobre mim. E ela se preparou. Mas além de se preparar, ela fez a sua mala. E dentro da sua mala estava tudo aquilo que ela necessitava. Até que houve, de repente, o som de uma carruagem retornando. E aí, como diz o nosso pastor, mesma ilustração que nós fizemos ali em Mendes ontem, daqui a pouco você ouviu. E aí todas aquelas que não haviam sabido daquela promessa, ou souberam somente através da boca daquela mulher simples, daquela donzela simples, puseram a correr: vamos nos arrumar, vamos nos aprontar, ele está voltando. Mas ela não se desesperou. Ela já estava no posto do seu dever, onde deveria estar, com a sua mala arrumada. Ela não foi encontrada conforme Mateus 25, que quando bradou-se: eis aí vem o noivo, ela ficou desesperada. Não, ela já estava pronta. Ela já tinha azeite em si e no bojo. Mas aquelas que não tinham, olhavam para ela: mas você já se arrumou? Você já está pronta? Já estou pronta. Ele disse que viria me buscar. E aí aquela carruagem parou em frente àquela casa. O tapete vermelho se desenrolou até a porta. E aí ele nem se preocupou em descer. Não preciso descer aqui. Eu já pisei nessa terra. Vem você para cá e entra na carruagem que eu vou te levar. E vocês sabem que o Senhor Jesus Cristo não pisará nessa terra enquanto ela não estiver preparada. Vem de onde você está. E ela veio andando, subiu com a sua malazinha ali. Ela nem precisava mais daquilo. Ela já estava ali com aquele que poderia lhe dar tudo. E aí eles foram embora para viver juntos, em plena felicidade. Irmãos, está chegando o tempo que ele voltará. E lá dos altos, lá nas alturas, ele nos chamará. Vem cá, deixa eu despertar aqueles que dormem. Deixa também sair uma palavrinha de vossas bocas, para que esses que estavam dormindo ressuscitem. E vocês sejam transformados num abrir e fechar de olhos. E encontrem comigo aqui nos ares. Falta pouco, falta muito pouco. Vamos orar? Vamos nos preparar um pouco mais? Vamos ataviar as nossas vestes?
Você ama o Senhor Jesus Cristo? Você se preocupa em estar preparado para esse momento? Esse é o tempo, essa é a hora. Esse é o tempo de você buscar a Deus.